Nós te louvamos, Senhor, por teus benefícios, por todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, por cada louvor apresentado diante do Senhor. Senhor, continue falando aos nossos corações. Senhor, abra nossa mente, nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, que é bênção e vida para nós. Te louvamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 9 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi dado poder, como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho dos muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões, como os de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Amém. Estamos aqui dando sequência, né, aos juízos das trombetas de Deus. No sermão passado nós falamos das 4 primeiras trombetas, e agora nós estamos falando da 5ª e a 6ª. Como sempre o Apocalipse faz, depois ele faz um pequeno interlúdio, contando outras histórias, e depois ele volta a falar do 7º selo, que vai retratar o juízo final. O 7º selo retrata o juízo final. Até aqui, gente, do 1º ao 4º selo, a trombeta, ela vai contando a trajetória de toda a humanidade. São os juízos que Deus vem estabelecendo, os julgamentos de Deus na humanidade, mas ainda não o final. Aqui já vai chegando, já vai se aproximando do final. Também ainda não é o final, mas ele vai se aproximando do final. Essa é a melhor forma de nós vermos o Apocalipse. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que este mundo pecaminoso, este mundo sem Deus, este mundo sem Jesus, ele tem sim prazo de validade. Ele tem prazo de validade. E esse prazo de validade é estabelecido pelo próprio Deus. Nada foge do seu controle. Vamos relembrar algumas coisas aqui. O que são as trombetas? As trombetas são as ações de Deus ao mundo sem Deus. São os juízos de Deus às pessoas que rejeitaram Jesus.
E ele vem como resposta da oração dos santos de Deus que estavam diante do altar. Os santos de Deus clamavam ao Senhor: até quando a injustiça vai reinar no mundo? E as trombetas são a resposta de Deus de que a injustiça não vai continuar reinando no mundo. Ela terá um fim. Então as trombetas são a resposta de Deus à oração dos seus filhos. Deus responde às orações por justiça, por equidade, por retidão, por amor, por misericórdia, por compaixão. Nós encontramos todas as ações de Deus no Apocalipse. O amor de Deus está no Apocalipse? Está. A misericórdia de Deus está no Apocalipse? Está. Encontramos cenas em que o anjo de Deus fala com o João acerca de Jesus, acerca do nosso Senhor. Fala de Jesus como um leão, como um cordeiro. Fala de Jesus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, que nós vamos chegar lá ainda. Fala de Jesus como o grande vencedor. Fala de Jesus como aquele que tem poder sobre a morte. Então, o Apocalipse, ele é um livro de esperança, mas ele também é um livro de juízo. Nós tivemos aqui no capítulo 8 inteiro para falar de 4 trombetas. Agora nós temos o 9 inteiro. Aliás, ainda maior, porque nós tínhamos 13 versículos só para falar de 4 trombetas. Agora a gente tem 21 versículos para falar de 2. Isso demonstra o quê? A intensificação das 2, tanto da quinta quanto da sexta. Ela aumenta a intensidade. E é isso que o Apocalipse faz. Então as trombetas vai falando e a intensidade do juízo vai aumentando. Foi assim com as taças. Foi assim com os selos. Será assim com as taças quando nós chegarmos nelas? E foi assim com os selos também. Os selos foi um aumento da intensidade. Agora uma dica de interpretação para vocês. Vocês viram aqui no 9, mais uma vez, o sol e a lua escurecendo? Isso já tinha acontecido antes. E volta a acontecer de novo. É só ler aqui, ó. O sol, o céu se escureceram com a fumaça que saía do abismo. Então nós encontramos no Apocalipse, lá no capítulo 8, vocês vão ver também, que foi dado poder a um dos anjos, e ele acabou com toda a relva verde que estava lá. A gente encontra aqui de novo, dizendo que os escorpiões que foram enviados, os gafanhotos que foram enviados, que tinha lá a função de escorpiões também, eles não iam atacar nenhuma relva verde. Mas não já estava destruída? O 8 já disse que foi destruído. Aí o 9 diz que não é para ser destruído. Então o Apocalipse não é para ser lido, mais uma vez eu vou dizer para vocês, o Apocalipse não é para ler de forma linear, ele é cíclico. Ele é cíclico, ele vai e volta. Ele vai no tema, depois ele volta para o mesmo tema mais na frente. Então, tanto os 7 selos, como as 7 trombetas e as 7 taças estão falando do mesmo tema. Inclusive, para pregar, acaba falando o mesmo assunto na pregação. Por quê? Porque eles estão falando do mesmo tema. Todas elas estão falando dos juízos de Deus para esse mundo, que Deus começa a julgar esse mundo já na vida de Jesus, na vinda de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, em todo o período da igreja. O Evangelho faz isso, gente. Uma coisa que é importante para nós, como cristão, é saber disso. Enquanto nós nos calamos, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo anúncio do Evangelho de Deus. A responsabilidade de falar do amor de Deus para as pessoas é da igreja. A igreja tem que falar. Você tem que falar. Se você deseja a tua família aos pés de Jesus, tem que falar de Jesus para ela. Essa é a nossa função. Primeiro, dar testemunho de vida cristã, para que eles possam enxergar uma vida transformada em nós e possa ver em nós pessoas que realmente foram mudadas pelo poder do Evangelho. Isso é o mais importante, mas nós também devemos falar do amor de Jesus para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas com quem nós estamos juntos. Isso é a nossa função. Quando nós falamos do amor de Deus e do amor de Jesus, a responsabilidade já não é mais nossa, ela passa para quem escutou. Aí quem escutou é responsável pelo que ele vai fazer com o anúncio que foi falado para ele. Aí ele é responsável, não nós mais. Vocês perceberam a importância disso? E foi isso que Jesus veio a esse mundo, para trazer a salvação. Mas e quem não quer a salvação? E quem não quer Cristo na sua vida? Aí sofrerão as consequências de uma vida de desobediência, de uma vida longe de Deus. Mas aí a responsabilidade é dela, já não é mais sua. Você não é responsável pelo que a outra pessoa faz, pelo que a outra pessoa decide fazer com o evangelho que ela recebe, com o anúncio do evangelho que ela recebe. E é isso que o livro de Apocalipse faz aqui. Ele faz exatamente isso. Aquilo que Jesus veio, Paulo fala que o evangelho ele é cheiro de vida para quem recebe, mas ele é cheiro de morte para quem rejeita. Então não é só o Apocalipse que fala da atuação de Deus ao mundo pecaminoso. Toda a Bíblia inteira fala disso. Do começo ao fim.
O Apocalipse ele só vai fazer o julgamento final. Ele só vai retratar o último. Mas a Bíblia vem falando de um Deus que traz juízo ao pecado sempre, sempre. Então, olhar as Escrituras é ter um olhar de fé. Ler as Escrituras deve ser uma leitura de fé, para nós buscarmos o arrependimento e a presença de Deus em nossas vidas. Está aqui, olha, o quinto anjo toca a sua trombeta. E aí João vai ver aquilo que ele sempre vê no Apocalipse, cenas totalmente impensáveis no contexto humano. Coisas que não se enquadram no olhar humano. Então, tudo que está aqui, gente, não é literal, é simbólico, tem que ser simbólico. Vocês já viram? Nós vamos chegar lá nas caudas dos cavaleiros lá. Dos cavaleiros, a cauda do cavalo é uma cobra, é uma serpente. Não é? Então, não tem muito sentido isso, literalmente. Aqui vai falar, o quinto anjo, quando ele toca a sua trombeta, o que ele vai dizer? Ele vai falar de tormentos e sofrimentos, seja psicológico, seja físico e seja emocional. Então, a quinta trombeta não fala de morte. A quinta trombeta fala de tormentos. Então, nós vamos ler agora a quinta trombeta aqui, olha. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saíam do abismo. Então, a estrela é um anjo, tá bom? Um anjo recebe a chave para abrir um abismo. E desse abismo vai sair figuras monstruosas. Desse abismo sairá figuras monstruosas. Quem é esse anjo? Está dizendo que caiu. Se foi simplesmente um anjo que Deus enviou para abrir o abismo, é possível, ou realmente é algum anjo que já estava caído antes. Não dá para saber. Tá bom? Não dá para saber. Os dois melhores comentaristas que eu consulto, que é o Gregory Beale, que é tem um dos melhores comentários de Apocalipse já produzido em todo o mundo, e o outro, que inclusive foi traduzido para o Brasil num comentário exegético, né, que esses dois, eles já falam diferente. Um fala que é um anjo de Deus, o outro fala que é um anjo caído. Aí não dá, né, irmão Gerson? Aí fica difícil. Se os especialistas estão divididos, quem sou eu para resolver essa divisão? Né? Então, os comentaristas são divididos. O importante é que é um anjo. É um anjo. Qual tipo de anjo, nós ainda não temos certeza, mas é um anjo que foi dado a autoridade para abrir o abismo. E ele abre o abismo. E do abismo vai sair uma grande fumaça. Uma grande fumaça. E essa fumaça vai escurecer o céu e o sol. E o que vai sair de lá? Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Ele foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então, várias vezes na Bíblia, gafanhoto é sinônimo de juízo. A 8ª praga do Egito foi o quê? Gafanhotos. Só que os gafanhotos que atacaram o Egito não atacaram os humanos, eles atacaram as plantas, as plantações. Essa é a diferença. Depois nós temos gafanhotos também como juízo de Deus atacando as plantações em Joel. O próprio Joel já segue o Êxodo. E depois o João faz a mesma coisa. Então, qual é o imaginário de João? Lá o Êxodo. E depois Joel. A referência para o Apocalipse, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir, porque vocês nunca mais vão esquecer. A referência de João era o Antigo Testamento. A nossa também é. Se a gente quer entender o Apocalipse, vai ter que ir lá para o Antigo Testamento. Então não adianta pegar esses gafanhotos aqui que parecem escorpiões e falar que é helicópteros. Não adianta. Porque João nem sonhava nesse tipo de coisa. Então tem gente que lê e fala assim, são helicópteros. Aí fala que é um tipo de helicóptero ainda, de soldado. O Mauro que deve saber aí, que foi do Exército. Né? Tem uns helicópteros do Exército, não tem, Mauro, que é diferente? Né? Aí tem especialista que fala que é um deles lá. Não dá, gente, não dá para a gente ler o Apocalipse com esse olhar. Né? Depois o cara inventa um outro helicóptero mais moderno. Aí aquele que o cara falou vai trocar pelo mais moderno. E vai ficar trocando, vai ficar trocando, vai ficar trocando. É assim que as leituras que tentam interpretar o Apocalipse nos dias de hoje fazem. Aí depois muda tudo, aí tem que mudar a interpretação. Então, não é os nossos dias a referência. A referência é o Antigo Testamento. Então, o escorpião, os gafanhotos, aqui está se referindo ao quê? Às pragas do Egito e ao juízo de Joel. É isso. É disso que João está falando. João está falando de um Deus que está permitindo que ações demoníacas... Gente, olha o que acontece aqui. Eu vou ter que deixar bem claro para vocês. Olha o que Deus está falando. O que Deus está mostrando para João. Preste atenção. Deus está mostrando para João que Deus tem controle da ação dos demônios na vida dos incrédulos. É disso que ele está falando aqui. Deus
tem controle da ação dos demônios na vida dos incrédulos. É disso que está sendo dito aqui. Está sendo enviado tormentos malignos para as pessoas que rejeitaram Deus com a própria permissão de Deus. Nada foge do olhar de Deus. Nem o inimigo faz o que quer. Nem ele faz o que ele quer. Ele faz aquilo que lhe é permitido. Ele vai até onde é permitido ir. Quem governa o mundo, o universo, é Deus. Esse mundo tem dono, esse universo tem dono. Esse dono é Deus. E ele, na sua sabedoria, na sua soberania, que só ele consegue explicar 100% isso, ele permite que hostes do mal traga tormentos às pessoas que já estão debaixo da ira de Deus. Continua, olha aqui. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então esse juízo aqui é para cristão? Não. Porque eles não tiveram poder para afligir aqueles que tinham o selo de Deus, aqueles que tinham o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na sua vida está guardado e protegido pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus está dizendo. É isso que João está vendo. João está vendo sendo o abismo, a estrela abrindo o abismo, né? E os gafanhotos saindo de lá para trazer tormento somente às pessoas que não têm Jesus. Só para eles. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esse é o tamanho do tormento. A ponto das pessoas preferirem morrer do que ser atormentado. Esse é o tamanho do juízo. Eles vão desejar morrer, mas não vão morrer, porque o juízo não é para morrer, o juízo é para atormentar. É isso que está dizendo aqui. Não quer dizer que literalmente, se eles... Lembra que eu falei? É simbólico, gente. Sempre é simbólico. Então, não é que a morte fugiu do planeta, não é isso. É simplesmente que o juízo de Deus está causando a eles dores, aflições psicológicas, aflições emocionais e aflições físicas. É isso que eles estão dizendo. A ponto de eles ficarem tão agoniados, a ponto de ficarem tão angustiados, que falam assim, olha, para viver desse jeito é melhor não viver. Mas quem está causando tudo isso são seres malignos, e não Deus. Deus simplesmente permite que eles façam isso. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. É por isso que eu falo para você, gente. Toda vez que vocês lerem um texto, vai pelo contexto. Porque se você pegar a coroa aqui e começar a comparar com os outros textos, vai dar uma confusão na sua cabeça. Coroa é sinal de vencedor, não é? De vencedor, daquele que foi até o final servindo a Jesus. Ele vai receber o quê? Coroa. Mas coroa aqui é outra coisa. Nesse texto, coroa é outra coisa, porque essa coroa é dada para os gafanhotos. Então, aqui, coroa não tem nada de positivo. Coroa para dizer que eles eram guerreiros ferozes. E que eram seres vencedores na malignidade. É disso que está falando aqui. Então, toda vez que vocês lerem uma palavra na Bíblia, olha pelo contexto. Primeira coisa, o que está dizendo aqui no contexto do texto? Aí depois a gente vai ver em outras partes da Bíblia. O cabelo deles era como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Eles tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Agora aqui a gente percebe que são seres demoníacos. O anjo dele é chamado aqui de destruidor. Ou é um anjo satânico, ou o próprio Satanás. Um dos dois. Ou é um anjo satânico, ou o próprio Satanás. Esse era o rei dos gafanhotos. Então eram seres malignos. Então lembrando, lá no Êxodo, os gafanhotos trouxeram juízo sobre as plantações. Assim também acontece em Joel. Aqui, eles não tocam nas plantações, eles atormentam as pessoas. Então eles são seres malignos. Eles foram
O abismo foi aberto para que eles trouxessem tormento às pessoas que não têm Deus. Esse foi o primeiro ai. Depois o sexto e o sétimo são os outros dois. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Esse ai foi anunciado no último versículo do capítulo 8, quando uma águia voa e anuncia os 3 ais. Então, a quinta trombeta, ela tem como função trazer gafanhotos malignos para atormentar quem? As pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Olha a palavra, selo de Deus aonde? Na testa. Guardem isso, porque depois eu vou voltar a isso no capítulo 13, quando a gente falar do número da besta. Porque lá o selo é na testa também, só que lá é da besta. Tudo bem? E lá a gente fica caçando coisa física. Aqui é o Espírito Santo. Aqui é espiritual. Lá também será. É importante fazer isso, porque senão a gente vai ficar caçando também, né, questões da história para tentar encaixar isso. E esquece a mensagem do livro. Qual é a mensagem? Uma coisa que é importante frisar para vocês também. O livro de Apocalipse, sabe de onde que vem tudo isso? Do trono. Tudo vem, o juízo vem do trono. A decisão vem do trono. Tudo é decidido lá. Tudo lá é decidido. Se Deus usa ímpios para trazer juízo a pessoas que nem ímpias são, sim, nós encontramos com a nação de Israel. Deus usou a Babilônia para trazer juízo sobre Israel. Tanto que o Abacuque ficou muito, vamos dizer assim, consternado. Quando ele falou com Deus, Abacuque fez a mesma coisa que os santos fizeram aqui no altar. Senhor, até quando vai ficar injustiça aqui? Fez a mesma coisa, a oração dele. Aí Deus olha e responde a oração dele. Falou assim, olha, os babilônios vão trazer tormentos para os israelitas aqui, para eles aprenderem a me servir, para eles se arrependerem. E aí, né, o juízo será feito para que eles possam realmente se converter. Aí o Abacuque chega para Deus e fala, calma aí, Deus. Realmente, eu orei, pedindo juízo, pedindo justiça, porque o Senhor é um Deus justo. E eu estou vendo um monte de maldade acontecendo aqui entre o teu povo. Agora você vai pegar um povo ímpio, pior que nós, para nos ensinar a te servir. Aí Deus diz mais uma vez para Abacuque, sim, eu farei isso. Só que o dia dos babilônios também chegará. Não quer dizer que a injustiça deles também vão ficar impune. Não, hoje eles serão usados para trazer juízo sobre vocês. Amanhã o juízo virá sobre eles. Deus, ele é justo completamente justo. E aqui ele está fazendo exatamente isso, mais uma vez. Só que dessa vez, essa justiça é dada às pessoas impenitentes. E qual é o principal propósito? O principal propósito é que as pessoas se arrependam. Através da dor, através do sofrimento, para a pessoa entender que não dá para viver longe do seu Criador. Para que a pessoa possa acordar e falar assim, olha, eu não posso ter uma vida longe de Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso me aproximar dele. Esse é o propósito mais importante, irmãos, dos juízos. É trazer o arrependimento. Só que, e quando as pessoas não se arrependem? Quando as pessoas endurecem o coração? Aí o juízo é um ato justo de um Deus santo. Essa é a quinta. Olha a sexta agora. A sexta aumenta. A sexta trombeta aumenta a intensidade. Eu estou de olho no relógio. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Viram? Olha de onde que está vindo. De onde que está vindo? Do altar. Então nada está fora da presença do Deus Todo-Poderoso. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Será que um dos anciãos falaram? Um dos anjos falaram? Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. E foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. É claro, gente. Pensa isso no século I. Já era impensável 200 milhões. Até hoje. No Brasil, você não tem 200 milhões de soldados. Tem 200 e poucos milhões de pessoas. Então, olha o número. É um número gigantesco. A ideia aqui é dizer que é incalculável esse número. Algumas versões mais antigas talvez traz até uma ideia melhor, que ele fala algumas de miríades, né? Traz até uma ideia mais interessante para falar aqui. Aqui o tradutor já colocou a conta, fez a conta, é um matemático o tradutor também. Ele acabou colocando a conta. Mas a ideia aqui é estabelecer que há sim um número incontáveis de cavaleiros. 4 anjos são soltos, e eles vêm do Eufrates, que era para o império, para o mundo antigo, eram os limites do Império Romano.
eram os limites do Império Romano. Os inimigos que atacaram o Império Romano vieram de lá, vieram dessas regiões do norte. Então, eles poderiam pensar em exércitos, o João poderia pensar em exército que atacava as fronteiras do Império Romano, e tinha exércitos lá muito grandiosos, com características até parecidas com o que é retratado aqui. Então, João pode ter pensado nesses exércitos. Mas também, nós temos que deixar claro que isso aqui é simbólico. É simbólico. No quinto selo, eram 5 meses de tormento, dizendo o seguinte, que tem um tempo, e o tempo não é tão longo. É isso que está dizendo. 5 meses é isso. Não, é um tempo não longo. É isso que a gente tem que guardar. Só que depois, já não é mais. Só que depois, os 4 anjos que foram soltos, eles não foram soltos para trazer tormento. Eles foram soltos para exterminar uma parte da humanidade. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelos como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. E da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriram as pessoas. Olha onde estava o poder dos cavalos, na boca. Nós falamos domingo sobre o poder da fala, né? Domingo eu sei que a mensagem foi um pouquinho dura. Tenho consciência. Foi um pouquinho dura domingo. Né? Mas essa é uma realidade, gente. Como nós temos que vigiar aquilo que nós falamos. Uma das ações desses cavaleiros infernais era falar. E eles matavam com a fala. A sua cauda eram como se fossem serpentes. Da boca deles saiu um fogo. Saiu um enxofre. Como isso é um aprendizado. Você sabe o que está incluindo aqui? Toda palavra maldizente, toda maldição que é dita. E uma coisa que nós não devemos esquecer, que isso aqui está no Novo Testamento, todo falso ensino. Falso ensino mata. Falso ensino mata. Falso profeta traz morte. É por isso, irmãos, que por mais cuidadoso que eu seja, por mais respeitador que eu seja de todas as pessoas, e nós devemos amar e respeitar todas as pessoas. Nós não devemos aceitar tudo que a gente ouve. Nós temos que tomar cuidado. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas não se preocupando com nada, simplesmente dizendo aquilo que pensa, aquilo que vem na cabeça dele, e ensina para as pessoas isso. Sabe, eu posso falar por mim, porque às vezes eu durmo pouco para poder pesquisar, para poder não falar bobagem. E às vezes, olha o que eu vou falar para vocês, às vezes eu vou orar, porque eu tenho dificuldade para aplicar. Esse texto é um texto difícil, de difícil aplicação. E eu vou falar com Deus, falar, Deus, olha, eu sei, primeiro é o que o Senhor está dizendo aqui. Mas como que eu falo isso para as pessoas de uma forma que vai ser bênção para elas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta? A gente tem que se preocupar com isso. Mas eu não posso fazer da aplicação a parte mais importante. A aplicação é a última. Primeiro, tem que saber o que está dizendo aqui. É aqui que vai, é o que o texto diz que vai direcionar o que eu vou falar. E não o que eu vou falar, eu vou encaixar aqui. Vocês perceberam? Porque o falso ensino, ele ocorre quando a gente negligencia o processo e vai direto para a aplicação. Aí aplica tudo errado. E ao aplicar tudo errado, vai trazer morte. Eu me lembro, irmãos, uma família, uma senhora e um filho, isso eu li num livro, eu não vi, eu li num livro. Ela aplicou que Deus disse, né, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Ela leu. E ela estava numa enchente. E ela chegou para a filha dela e falou, Deus falou que todas as coisas são possíveis ao que crê. Então eu vou passar. Porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Ela passou e morreu. E aí? Então, falso ensino, mata. E é isso que está dizendo aqui. É isso que representa a boca desses cavaleiros. Toda palavra maldizente, todo falso ensino. Então que Deus guarde a nossa igreja, irmãos. Que Deus guarde a Igreja Batista de Jardim Magem. Que Deus guarde a sua igreja dos falsos ensinos que trazem prejuízos e trazem coisas horríveis para os servos de Deus. Fé cristã tem que ser madura. Fé cristã tem que ser levada a sério. O que Jesus disse, Jesus disse. O que ele não disse, não adianta inventar. Porque só vai trazer, não traz benefício nenhum.
Nenhum. É por isso que às vezes, quando eu faço alguma crítica, lembra, eu não faço crítica a pessoas. Quem me observa e me ouve, eu posso falar aqui. Eu não cito pessoas. Eu não cito ninguém. Por respeito às outras pessoas. Mas quando eu ouço um absurdo, aí eu falo. Então, do que eu falo? Do absurdo que eu ouço. Independente de quem falou. Eu também posso errar? Claro que eu posso errar. Mas eu tomo o máximo de cuidado para não cometer nenhum erro grave, para não trazer nenhum falso ensino. Nós podemos errar, gente. Nós podemos ter um olhar que podemos até errar. Mas falso ensino é outra coisa. Falso ensino é intencional. Ele é intencional. É quando há segundas intenções por trás. Isso é falso ensino. Tudo bem? Tem que ficar muito claro isso. É quando nós não temos a intenção nenhuma de trazer a verdade do Evangelho e nós distorcemos intencionalmente o Evangelho para ganho próprio, para benefício próprio. Isso é falso ensino. Errar, se equivocar numa fala, isso certamente eu já fiz. Não é, irmão Gerson? Certamente eu já fiz. Mas isso é diferente. Isso é diferente. É uma coisa que nós conseguimos corrigir depois. É uma coisa que a própria igreja percebe. A própria igreja percebe, ó, o pastor aqui meio que pisou na bola, não é? Mas passa batido, porque não é grave, gente. É só uma falha humana. Então, falhar humanamente todos nós podemos. Mas ensinar de forma falsificada traz juízo de Deus. É para essas pessoas que o juízo está vindo. Que Deus guarde a nossa igreja, que Deus guarde o seu povo desse tipo de coisa. Mas olha o que acontece. Agora eu vou dizer para vocês. Olha o que Deus enviou. Olha, gente. Deus enviou não. Deus permitiu que gafanhotos venham atormentar os incrédulos. Certo? Não foi isso? E depois uma parte da humanidade morre por causa do falso ensino, por causa da maldade, e por causa do pecado, e por causa da idolatria. E aí a gente fala assim, puxa vida, se o povo está sofrendo, se a angústia está chegando, o povo vai se arrepender. Mas olha o que diz o Apocalipse. O restante da humanidade, no 20, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aí a gente pergunta, é pesado o juízo? Aí a gente lê e acha que o texto está dizendo assim, olha, ações malignas aqui. Gente, mas olha a humanidade que está recebendo. Olha quem são as pessoas que estão recebendo esses juízos. São justos. É justiça. É um Deus santo, não tolerando para sempre a maldade do mundo. Todo o pecado e toda a maldade tem um tempo. Tem um tempo, tem um período, tem lá uma quantidade que só Deus sabe qual é. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ama e que deseja a salvação. Mas é um Deus também que é justo, correto, é um Deus que é verdadeiro, é um Deus que é santo. Esse é o Deus que nós servimos e esta é a mensagem, gente, do Apocalipse 9.